Sou casado com a mulher mais linda do planeta e também a mais inteligente que casou comigo. E é com grande alegria que eu venho aqui nessa noite no Santuário Sagrado Corações. Eu faço parte do grupo de oração Sopro de Vida em Campinas. Eu e a minha esposa, ela é ministra de música. E eu faço parte do Ministério de Pregação. Fazem 23 anos que o Senhor me escolheu, me chamou, me escolheu para pregar a sua palavra. E nesse santuário eu lembro o dia que eu comecei a carpir esse terreno. Por isso que me alegra tanto estar aqui. Eu morava na comunidade de Vinoleiro, tive a graça de morar com o Padre Márcio, morar com o Padre Vânio. Foram os meus formadores também. E é uma grande alegria vir aqui. A palavra de Deus essa noite, ela vai nos chamar a atenção em relação ao pecado. Quem nos realmente revela todo o pecado que está em nós e que nós cometemos é o Espírito Santo. E a graça do Espírito Santo, a graça de Jesus, a graça do Espírito Santo, tem muita gente que tem um grande engano no coração, achando que sim, Jesus pagou o preço, Jesus nos liberta, continua nos libertando, é uma graça, é por graça que somos salvos, não é mérito nenhum de nós, mas a graça também serve para nós não pecarmos mais e não arranjarmos desculpa. Pela graça, além do Senhor nos libertar, nos salvar do pecado, pelo seu sangue, pela sua crucifixão no alto da cruz, Ele nos redime, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Mas a purificação da nossa alma é conosco. Ou seja, Deus joga assim para nós. Como assim? Primeira parte, primeira coisa que devemos entender bem: o que é a alma? A alma é mente, vontade e sentimento. Nós somos não divididos, mas nós somos organizados em três partes: corpo, espírito e alma. O corpo, eu me comunico com as coisas visíveis, com as coisas que eu enxergo, com as coisas materiais. O espírito, para me comunicar com as coisas espirituais, com a vida de oração com Deus. E a alma realmente é aquilo que nós somos. E o que é a nossa alma? Mente, vontade e sentimento. Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado quando Ele morre na cruz. O seu sangue nos purifica. Mas a nossa alma, São Pedro vai falar que em obediência à palavra de Deus, tendes purificado a vossa alma para um amor fraterno sem fingimento. Então, o que é purificar a alma? Através da obediência, o que? A verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo. Purificando a alma é purificar o que? Quando eu vou para e obedeço a verdade, que é Jesus, eu purifico a minha mente, os meus sentimentos e as minhas vontades. Ou seja, a minha busca deve ser constante para ser santo, como aquele túmulo que eu vi lá agora do Marcelo. Ele buscou tanto que eu conheci pessoalmente. Inclusive até deu aula de catecismo para nós também. Foi formador também. Então, o que acontece? Quando eu vou em obediência à verdade, à palavra de Deus, aquilo que Jesus fala, eu purifico o quê? Meus pensamentos, minha vontade e meu sentimento. E eu vou me tornando realmente imagem e semelhança daquele que me criou. Amém? Está só a introdução ainda, não comecei a pregação ainda, tá? Mas eu vou terminando o tempo. Então vejam, primeira coisa, o que é pecado? Tem gente que pecado é errar o algo corretamente. Tem gente que diz assim, não tem pecado maior nem menor. E eu falo para você que não é verdade, que tem. E que o próprio Jesus falou isso. Quando ele fala para Pilatos, aquele que me entregou a ti, tem pecado maior. Então tem sim pecado maior, porque Jesus fala,
Se nós olharmos as tábuas da lei de Deus, que nós chamamos de 10 mandamentos, e eu não vou mudar a nomenclatura, mas o correto no hebraico, no original, no que foi escrito, no que foi falado, é Eser Debrot, 10 conversas ou 10 pronunciamentos de Deus para o homem criado à sua imagem e semelhança. Eser Debrot, 10 pronunciamentos. E se nós olharmos, quando não fala tábua da lei, fala as tábuas da lei. A primeira parte do que é pecado é dividida também em duas partes nisso, se nós observarmos bem. Tem aqueles pecados que é diretamente contra Deus, né? Tem uma parte que é pecado diretamente contra Deus. E no primeiro nós já pecamos. A primeira conversa de Deus conosco, uma conversa de amor, que nós chamamos de mandamento. Se for perguntar aqui, todo mundo sabe. Porque todos nós, o primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. E olha como é que funciona, tem um monte de grupo para pregar direto, tem falado isso. Se der tempo eu leio um versículo da Bíblia, não amou a Deus. 24 horas, se der tempo eu rezo o terço. Se der tempo eu vou na missa. Se der tempo eu ajudo alguém. Se der tempo eu faço uma oração. 24 horas por dia. E o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os amigos, sobre aqueles que nós mais amamos, porque se eu não fizer isso, o primeiro mandamento, se eu não amar a Deus, eu não vou conseguir amar os outros verdadeiramente. Então, no primeiro mandamento, a gente já está pecando diretamente contra Deus. E é chamado de het, essa primeira parte. Pode chamar de errar o caminho, errar o alvo, mas o correto no hebraico é ter menos que o total. É isso que acontece com quem não bota Deus em primeiro lugar. Quem não ama Deus em primeiro lugar, tem menos que o total em todas as áreas da sua vida. E ninguém quer ter menos que o total de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Correto? Sim ou não? Então esses são os het. E outro, as mulheres de repente que nesse momento estão usando. O hebraico, a Bíblia tem 70 camadas ainda, além dessa que nós enxergamos. De repente a mulher do Alexandre está usando nesse momento esse produto. Essa segunda parte, fugir da câmera, não tem problema, voltei. Pode ir. Não, posso passear? Então tá. Mas eu vou ficar aqui paradinho, melhor. Então vejam, e tem uma outra parte de pecados que é do homem contra o próprio homem, do ser humano contra o próprio ser humano. Os primeiros é pecado direto contra Deus. E nós vamos receber sempre menos que o total de Deus. Nós nunca vamos receber a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Uma outra parte é do ser humano contra o ser humano. Vocês vão rir muito do que é. A mulher que foi fazer um batom um dia, ela foi no hebraico. E é tão bom, tão bonita a maquiagem, tão bom que ela falou, é pecado. E Avon, ela tirou do hebraico, Avon significa pecado. Não quero que vocês parem de usar, que senão a máquina vai me processar, tá? Mas foi tirado do hebraico. Então esses são os pecados do homem contra o homem. O que acontece? Aflição, angústia, perde a paz interior, não consigo viver com a comunidade bem. Não, a gente vai culpando o irmão do grupo de oração, vai culpando o padre, vai culpando a igreja, porque o nosso interior não está bem. O nosso interior está mal. O nosso interior não tem paz. Esses são os pecados do homem contra o homem, do ser humano contra o ser humano. Entenderam? Entenderam bem? Amém? Amém. Oh, que bom, glória a Deus, né? Senão eu explico. Então vejam, esses são os pecados. Nesse primeiro a gente cai em todos. Percebam, nós estamos caindo, mas a graça de Deus é para nós.
Jesus nos salva, nos liberta por graça, mas também a graça é para nós não irmos mais para o pecado. Falando sobre o pecado claramente, se você está no confessionário com um padre, e você ir se confessar, já sabendo que logo em seguida você vai pecar, não é válido a confissão, não vale, porque você não se arrependeu. E se o padre ainda quiser perguntar para você se se arrependeu, você falar que não, eu estou sentindo um negócio, né? Não me arrependi. Ele pode dizer, então não vou te confessar porque não vai adiantar, porque você não se arrependeu. Mas no final vou explicar o que está acontecendo para as pessoas não se arrependerem mais. O que é iniquidade? É maldade? É pecado? Sim. Mas o que é? A pessoa já começa a dizer e começa a pensar e a sentir que o pecado já não faz mais mal. Isso é iniquidade. Então que cada um de nós nessa noite se perceba o que nós realmente queremos na igreja. Se nós queremos mudança, nós temos que fazer a nossa parte. São Pedro é claro, em obediência à verdade, que é a verdade, a palavra de Jesus. Tendes purificado a vossa alma. E o que Jesus fala nas bem-aventuranças? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Coração na Bíblia carismática adora coração, né? Põe a mão sobre o coração. A gente está colocando a mão sobre a alma, tá? Coração na Bíblia também é alma. Então, que cada um de nós tenha em mente isso. E eu gostaria que você, agora eu vou entrar na palavra de Deus, tá? Abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 ou 2. Aqui tem 3 pontos. O título já fala, instrução de Jesus, sobre o escândalo, o pecado e a fé. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem ele vem. Melhor lhe seria que lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, de que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que a gente menos faz é cuidar da nossa própria vida, né? A gente cuida mais da vida dos outros, né? É assim que funciona muitas vezes. Nós nos preocupamos mais com o pecado do irmão que com o nosso próprio pecado. O que Jesus está dizendo? Para tomar cuidado, para não causar escândalo, para que a nossa vida não seja pedra de tropeço para as outras pessoas. É interessante que Jesus também vai falar no mesmo, um outro evangelho, no evangelho, quando ele vai curar um paralítico, eles começam a olhar para ele, começam a falar, a murmurar, dizendo, olha, como é que ele pode dizer que perdoa dos pecados? Primeiro Jesus fala isso para aquele homem paralítico, e depois Jesus pega, então é assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados. Ele fala para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta e anda. Filho do homem está falando dele. Filho do homem significa juiz, justo juiz. Está falando de Jesus. E ele deixa esse legado para quem? Para nós, para a igreja, principalmente no sacramento da confissão, para o padre. Perdão dos pecados. Nós temos acesso a toda essa graça, nós temos, mas é preciso nos arrependermos, voltarmos atrás, nos convertermos, buscar Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e talvez em quarto lugar, só um espacinho para a nossa vida. E Jesus também fala, porque quem quiser salvar a sua vida vai
perdê-la. E como tem gente procurando salvar a vidinha boa e perdendo a vida e não sabe. Então que conosco não seja assim. Além de salvar a nossa, que a nossa vida seja coerente com aquilo que nós rezamos, com aquilo que nós declaramos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós vivemos aqui na igreja, que a nossa vida seja assim também lá fora. Que não seja escândalo, que a minha vida de casado não seja uma vida de adultério, que seja escândalo nem é para os cristãos, mas para os pagãos. Olha como os cristãos são, não sabia que estão assim, não sabia que foi isso que Jesus ensinou. Ah, mas somos fracos, somos, mas tem muita gente usando de sem vergonhice para com Deus. Nós vamos entender melhor o que o Senhor quer nos dizer. Ele está nos chamando a atenção por quê? Porque Ele nos ama. Jesus é tempo da graça, gente. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Depois desse tempo da graça, segundo a Sagrada Escritura, vai vir o juízo final. Estamos ainda no tempo da graça. Jesus, então, já no início, o homem e a mulher já pisaram na bola, né? Eu quero que você imagine, eu falo isso para um monte de grupo. Eu quero que você imagine a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, pense, né? Que coisa linda, né? Espírito Santo. Deus precisava de alguma coisa ou de alguém? Deus estava na glória, Ele é a glória, Ele está na glória, Ele vive na glória, não tem tristeza, não tem nada, não tem doença, não tem morte, não tem nada. E Deus, num belo dia, deu uma estrada assim: eu vou criar gente. Mas como Ele é presciente, não é só onisciente, não, Ele já sabia que o negócio não ia funcionar direito, porque Ele sabe tudo. Eu vou criar, e por quê? Porque Ele criou o homem e a mulher com vontade própria, com intelecto, como os anjos também. Por que que o anjo, o inimigo de Deus, se rebelou? Porque ele tinha vontade própria. Porque se Deus colocasse a vontade, só a vontade de Deus nele, ele ia ser perfeitinho, não ia pisar na bola. E assim é o ser humano. Ele nos deu o quê? Vontade própria. Eu faço o que eu realmente quiser. Ele nos criou livre. Ele nos criou livre por amor. Então vejam, na primeira pisada, o primeiro homem, a primeira mulher criados, Deus, Ele vou criar gente, e criou cada um de nós. Mas Ele criou sabendo que poderia dar errado, e deu, né? Não funcionou direito o negócio, mas Ele já tinha um plano. E qual era o plano? Eu quero dizer para você que já no início, dentro da palavra Gênesis, não é a novela da Record, aquela mulher maquiada, sobrancelha feita, aquela coisa toda lá, não é aquilo ali. Dentro do Gênesis já tem o Filho de Deus. Você nunca enxergou, porque nós lemos a Bíblia em português, é óbvio que nós temos acesso, mas se você for estudar o hebraico, Gênesis significa Bereshit, é o nome, e é separado por letras o hebraico. Então é Bet, Resh e Aleph. Bet e Resh significa Bar, significa filho. Aleph é o nome de Deus, é o Shaddai e tantos outros que tem no Antigo Testamento, também é falado o nome de Deus. E as duas últimas letras que estão dentro do nome Gênesis é Yud e Tav. Olha só o que significa, o que está dentro também do nome Gênesis, da origem de tudo. O Filho de Deus que teve as mãos pregadas na cruz. Jesus, então, o homem e a mulher, nós herdamos o pecado original, mas nós fomos livres do pecado original no batismo. Sim ou não? Sim. Porque senão Jesus teria morrido à toa. Ele fala, né, em Gálatas vai falar, São Paulo vai dizer, é para que sejais homens e mulheres livres, que Cristo vos libertou. Então, quando eu me confesso de tudo, de todos os pecados, arrependido verdadeiramente, o que acontece? Eu não tenho pecado.
Há um engano grande que as pessoas colocam no coração. Claro, ai, todo mundo é pecador. Isso aí a gente cansa de ouvir, né? A gente cai, aquela coisa de malandro, cristão malandro, sem vergonha, né? Luta para não pecar mais. Essa é a nossa luta. Todo dia, diária, pode cair, pode acontecer, sim, com certeza. Mas qual é a nossa luta? É não ir mais para o pecado. E não usar, e outra coisa que eu sempre falo, a galera até ri, vou até fazer, adoro fazer isso. Gente, demônio não faz mais nem força. Porque Deus é onipresente, onisciente, é tudo. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe tudo, é presente, sabe tudo. O inimigo de Deus não é assim. Ele não tem esse poder. Ele não faz mais nem força. Ele fica assim, ó. Grava isso. Só esperando. Qual é o próximo? Vai vir. Porque ele não faz mais força para chamar ninguém para ir com ele para o inferno. E isso é claro na passagem, na palavra que fala. Se você já leu, já escutou várias vezes aquela passagem que diz, Jesus ele falando, nem os anjos, nem o Filho do Homem, só Deus sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora, correto? Da volta do Filho do Homem. Eu quero dizer para você, se você percebeu os sinais, está próximo, está vindo, se você perceber. Mas eu digo para você que o próprio Jesus mostrou a época que iria acontecer. O que ele usa? No tempo de Noé, olha o que ele fala depois de dizer, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele diz, no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e era assim, ninguém obedecia nada, era um rolo total, pecado era tudo normal. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Igualzinho. Percebe-se, não é? Tudo é válido, pode tudo, ninguém pode falar nada, nós não podemos criticar nada do mundo. O mundo critica a igreja, sente o pau, mete o pau em Jesus, sente o pau em Nossa Senhora, debulha. E nós temos que ficar, vamos presos. Jesus então, o dia, a hora ninguém sabe, ele fala, ninguém sabe mesmo, mas a época dá para ir percebendo da volta do Filho do Homem. O que aconteceu? Noé passou anos construindo uma arca num lugar que não chovia, chamava de doido, maluco, né? Como chamam nós também, né? Glória a Deus. Chamaram Jesus, falaram que ele tinha um demônio, falaram que ele estava maluco, falaram isso para ele, até os parentes dele. Então percebam, a hora e o dia ninguém sabe, gente, que o Filho do Homem, que Jesus voltará, mas ele mesmo explica, no tempo de Noé, era como está acontecendo hoje, veio o dilúvio e acabou com tudo. Noé acreditou, hoje o que as pessoas não acreditam mais? As pessoas não querem mais ouvir a pregação, 20 minutos, 30 minutos de pregação da palavra de Deus, ninguém quer mais ouvir a palavra de Deus, ninguém quer mais principalmente colocar ela em prática, não quer mais rezar. Passou a grande pandemia, está passando, gente, mas morreu gente, nós não temos nem noção, né? A gente viu, ficava 2 anos trancado dentro de casa praticamente, sem conseguir abraçar ninguém. E percebam, abriu, a primeira coisa que o povo fez, foi vir para a igreja rezar? Praia, festa, rave, bebedeira, churrasco, festa. Percebe que os sinais estão próximos? Sim ou não? E agora não é mais Noé, o próprio Jesus alerta o tempo todo. Não é mais Noé que alerta. E é bom a gente entrar na barca logo, é bom as pessoas entrarem na barca, porque a hora que vir, gente, tem gente iludida achando que o inferno não existe. Agora é a teologia do cagaço, né? Já estou terminando. Pensa num lugar que você vai gritar pela tua mãe, pelo teu pai, por Deus, por Nossa Senhora, por São Pedro, pelo Marcelo, me ajuda, reza aí, não vai ter, Padre Ivânio, Padre Márcio, Padre não sei o que, Bispo, Papa, Igreja, não tem ninguém.
sozinho. Jesus, ele é claro, vai haver choro e ranger de dentes. E aí tem uma coisa, não vai poder mais nem morrer porque já morreu, né? Quando a gente está sofrendo muito, eu queria descansar, a pessoa morre, mas daí não vai ter mais morte, vai ser eternamente. E o que acontece? O mundo, o inimigo de Deus não quer que os pregadores falem do inferno. Ai, é que me choca muito. Não, ele não quer que fale. E quer que todo mundo continue pecando cada vez mais, cada vez mais. É adultério, é isso, é aquilo, está tudo certo. Casou, não dá certo, separa. É bonito entrar na igreja de vestidinho de noiva, aquele teclado, eu fico só, né? É lindo, maravilhoso. Muito bem, mas daí não deu certo. Já tem amigos dizendo, separa, não deu certo, tentou, né? É assim. Então o mundo de hoje está todo contrário do mundo que Deus sonhou, que Deus quer, se nós percebermos. O tempo é claro, está mostrando, nem o dia, nem o momento. Talvez o nosso dia e momento seja ao sair do santuário, né? O Alexandre tocando negócio ali, capaz de tropeçar da cabeça no baixo, no violão, sei lá, porque ninguém sabe. Eu estou falando brincando assim, mas é real, ninguém sabe. Se Jesus não vir, mas a gente vai. E o que vai estar plantado no nosso coração? Eu fui visitar minha mãe, está numa casa de repouso, fiquei feliz da vida. Por quê? Porque eu sei que o padre Pedro Paulo, lá da Serraria, ele passa toda semana, ele para 4x4, dá absolvição dos pecados para aqueles que não conseguem falar, aqueles que conseguem, ele dá absolvição, dá unção dos enfermos, dá Eucaristia para todos eles. E eu fiquei lá observando, eles estão mais santos do que eu, o Ferrari. Eles estão mais santos do que nós. Mesmo lá doente, a gente olha o sofrimento. Mas nós estamos aqui vivendo, comendo, bebendo, dormindo, fazendo de tudo. Muitas vezes é só pecado. E é bom, tem gente que vai pregar sobre pecado e sai gente rindo, isso é estranho, no mínimo. Tem que sair no mínimo com raiva do pregador, dizendo assim, ele não está certo, ele não está certo, tomara que saia assim. Não, ele foi muito duro, as palavras duras, né? Assim correm das pessoas que corram. Foi assim que Jesus pregou, foi assim que Jesus anunciou. Nós não podemos vir aqui e dizer que o pecado assim, passando a mão, né? Não, fica tranquilo, né? Jesus morreu na cruz por ti, morreu. Aí está o problema. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Jesus veio então e salva. Mas tem um outro problema, e daí eu encerro com essa palavra, para nós rezar. Abre lá comigo em Hebreus, quem trouxe a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Anotei aqui. Já vou achar, fica tranquilo. Deve estar aqui. Não está também. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Aqui fala de algo chamado apostasia. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. E olha só a declaração do Senhor Jesus. Será que quando o Filho do Homem, está falando dele, voltar, será que ele encontrará fé sobre a terra? Olha o que ele declara. Por que ele declarou isso, será? Para bonito? Para nós recitar aqui lindamente? Ou ele já sabia? Será que ele vai encontrar fé nos corações dos cristãos, dos católicos? É isso que ele queria dizer. Será que ele vai encontrar fé quando ele voltar? Olha o que nos diz a palavra, para nós tomarmos muito cuidado. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo,
experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. O que é apostasia? Renegar a fé, voluntariamente. Eu renego a fé, eu não quero mais, não estou afim. E tinha um monte que fazia isso, vendo Jesus fazer milagre, tá? Ressuscitar morto. E dizia, não quero. Então vejam, a apostasia, o esfriamento. Olha só o que diz, é impossível, no versículo 6. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, de sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente escarneceram dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em outra palavra, São Pedro, ele vai dizer, sabe o quê? Aqueles que foram uma vez iluminados, experimentaram a palavra de Deus, Jesus Cristo, e voltaram novamente atrás, olha o que diz, ele vai dizer assim, ó, a porca voltou a se lamear, e o cão voltou ao vômito. Olha que palavra dura, né? Aqueles que experimentaram um dia Jesus e voltaram atrás, é como a porca que voltou novamente a se sujar. Olha como a palavra de Deus ela é dura, por quê? Porque a verdade cura, salva, liberta, nos tira das amarras de Satanás. E o cão voltou ao vômito. Jesus ainda é mais duro ainda quando diz assim, ó, não atirai as coisas santas aos cães. Do que ele está falando? Dos maus cristãos. É isso que ele está falando. Vai estudar que vai ver. O estudo bíblico é cão, os maus cristãos. Olha que palavra dura. Não atirai vossas pérolas aos porcos, que eles vão se voltar contra você e vão te esmagar, te morder, te arrebentar. Está falando daquelas pessoas que também no mundo você vai e você atira a pérola e elas se voltam contra você, como fizeram com Jesus. Então ele está dizendo, qual é o chamado de Deus para nós nessa noite, final do ano, Natal? Comemorar verdadeiramente o Natal, comemorar com o aniversariante. Não há nem, se nós percebemos, é para passar realmente o Natal de oração com a família, olhar mesmo para aqueles que nós amamos e realmente amar com o amor de Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu estava vendo que tem gente que pensando, cogitando, felizinha que podia ter carnaval. Gente, é inaceitável. O que tem de bom no carnaval? Se alguém me apontar uma coisa, eu vou junto lá. Pode apontar um negócio que tem de bom no carnaval, qualquer coisa, me aponta. Mas daí é retiro de carnaval. Estou falando de carnaval do mundo. O que tem? Alegria não é alegria verdadeira do Espírito, é mentira. É diferente de felicidade. Está lá feliz porque está bêbado. Bêbada, traindo, faz um monte. Ah, mas tem gente que vai e não faz nada disso. Te garanto que bom testemunho não vai ser no meio do carnaval do mundo. Não vai ser. Se eu vejo um cristão, seja quem for, meu amigo, eu chamo a atenção. Tu estavas aonde? Aí eu fui só, o nome já diz bloco de sujo, vai porcão. Eu lamento se alguém já foi, não estou nem aí. Não vai mais. Ah, meu filho vai, pregador. Pois é, reza por ele. Mas nunca diz que é bom. Diz, olha, tu vai só se sujar, meu filho, mas eu vou ficar em casa rezando por ti, para que tu se sinta muito mal. Não que passe mal para ir para o hospital, mas se sinta mal, sinta, ui, que coisa ruim que eu estou aqui. Isso deve ser a oração nossa. Um pai e uma mãe pedir para o filho se sentir muito mal da ânsia de vômito e voltar rapidamente para casa, a melhor coisa do mundo. Ai, que coisa louca. Não, não é louca não. É salvar o próprio filho. É fazer ele enojar do mundo.
Se nós já chegamos no ponto que as coisas que estão no mundo que são ruins não nos atraem mais, bingo, beleza. Tá no caminho certo, mas não terminou ainda. Caminha. Eu falo isso por experiência própria. Eles falam, não, mas todo mundo gosta assim. Eu não gosto, eu não sou todo mundo. Eu sou um cristão e não sei, aliás, sempre aconteceu comigo. Deus me tocou de tal forma que para mim, a maioria das coisas que tem no mundo, para mim não tem valor nenhum. E que a gente comece a pedir para Deus, sabe o quê? O dom do arrependimento. Que nem isso é nosso, sabia? Tem gente que bate no peito, ai, eu me arrependi. Não é, o arrependimento é dom de Deus. Nem isso é nosso. Nem por isso nós podemos nos vangloriar. Eu me arrependi e voltei. Faz 23 anos que eu me converti, mas olha, passei 20 e poucos anos, igual mendigo, fui achado numa praça. Sabe o que é ser achado numa praça? Todo rasgado, fuzilado, mendigo, assim 3 dias sem dormir, cheirando cocaína, prostituição, dia e noite. Me acharam numa praça e rezaram por mim, Padre Zedemi, que é padre hoje, Padre Eduardo rezou por mim, Patrícia Lemes, esse povo todo. Depois vim cair na graça de morar aqui com o Padre Márcio, melhor ainda, pura alimentação. Essa tenda voava, a tenda para tudo que é lado, diabo para tudo que é lado, fugia, era diabo fugindo para esse valo, para tudo que é canto. Então vejam, gente, olha onde é que Deus me encontrou. Por que eu falo com tanto entusiasmo e autoridade? Porque foi isso que aconteceu comigo. Tens vontade de beber? Não. Com a maconha? Não. Tirar a cocaína? Não. Ir para a prostituição? Não. De trair? Não. Gosta? Não. Meu maior prazer é estar pregando a palavra de Deus. Meu maior prazer é estar no meu grupo de oração rezando com eles. Meu maior prazer, glória a Deus que o Padre Leandro ficou no sul da ilha, é ir numa missa, qualquer missa está ali, mas é bom demais. E tem gente que pensa que está perdendo, não falo para você, de repente fala para mim, está perdendo tanto tempo, né? Vocês são tão bitolados ao vivo na igreja, coisa boa. Então vejam, o tempo, ele está próximo. Quanto tempo? Não sei. Mas a época ela vai se mostrando naquilo que Jesus falou. Amém? Amém. Te convido a fechar os teus olhos, te convido também a ir ficando de pé. Diante de tudo que você ouviu nesse momento, vá pedindo que haja uma verdadeira efusão do Espírito Santo dentro de você nesse momento. Vá desejando, não seja precipitado e abrir a boca não, mas vá desejando, feche os teus olhos. Feche os teus olhos para o que tem de invisível e te coloca na presença do Deus que é invisível, que mora dentro de nós. Final do ano, Natal chegando. Eu não sei quantos grupos vão ter ainda aqui, mas Deus já está dizendo, olha, e você está no melhor lugar, está terminando o ano junto de Deus. Vá desejando uma efusão no Espírito Santo. O que é efusão no Espírito Santo? Alegria verdadeira, paz. E a paz que vem de Deus é aquela de ser amigo de Deus, de ter Deus como amigo. Um local de praia onde as pessoas fazem o que querem. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. São Paulo vai dizer. Deixe ser guiado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Tenha a totalidade de Deus e não só um pouquinho de Deus. Jesus, ele deu a vida por nós para nos libertar de todo o pecado. E nós somos livres, se nós assim desejarmos. Corramos com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
É interessante que nós esperamos às vezes as pessoas morrer já em vida. Eu lembro o Marcelo aqui, nós olhava para ele e via algo diferente nele. Mas a gente espera muitas vezes as pessoas morrerem para a gente seguir o exemplo deles. E o chamado para nós hoje é olhar para a nossa vida e que outros nos olhem para nós e falem assim: vale a pena ir lá na igreja, vale a pena seguir eles, os cristãos. Então vá nesse momento, eu te convido a abrir o teu coração, a abrir os teus lábios e ir clamando o Espírito Santo sobre você. Põe a mão sobre a tua cabeça, vá orando em línguas, você que ora no Espírito, você que ora em línguas, vá deixando o Senhor Jesus te edificar nesse momento, vá deixando o Espírito Santo agir com força em você. E agora, em nome de Jesus, nós declaramos, nós proclamamos, nós falamos com toda a autoridade que saia todo mau pensamento, impurezas da nossa mente, da nossa alma. As nossas vontades sejam as vontades de Cristo, os nossos sentimentos sejam os sentimentos de Jesus, sejam os sentimentos de Maria Santíssima, sejam os sentimentos de todos aqueles santos que seguiram Jesus, e que não sejam os pensamentos do mundo, que não sejam os pensamentos e os sentimentos do mundo. O Senhor Jesus, Ele quer sim, Ele quer nascer dentro de nós. Aliás, Ele quer fazer nascer um homem novo, uma mulher nova, mulher, homem e mulher de oração. Vá orando no Espírito Santo, você que ora. Aquele que ora em línguas não ora aos homens, não fala aos homens. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Edifica-se a si mesmo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Doru, Vavoru, a terra estava informe e vazia. Ruach HaKodesh, peça o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Erralabashuri cantalabalala, Errandalabashuri.